Existem silêncios que acusam mais do que palavras. Numa varanda de madeira envelhecida, sob o sol quente de Minas Gerais, uma mulher de vestido marrom encara o chão enquanto um fazendeiro de chapéu de palha exige respostas. Ela é acusada de algo que jura não ter feito. Ele quer a verdade a qualquer custo. Mas o que nenhum dos dois imagina é que entre uma pergunta e outra, um segredo devastador está prestes a mudar para sempre o destino daquela fazenda e de seus corações. A estrada de terra que serpenteava entre as montanhas do sul de Minas parecia não ter fim. Mariana Ribeiro apertou com força a alça da mochila desbotada e continuou caminhando, sentindo o suor escorrer pela nuca, enquanto o sol de outubro castigava sem piedade. Fazia quase 4 horas que ela descera do ônibus no entroncamento da rodovia, e ainda faltavam pelo menos 6 quilômetros até a fazenda Boa Vista. As sandálias, já gastas de tanto uso, começavam a machucar seus pés, mas ela nem sequer pensava em parar. Não podia, não depois de tudo que havia feito para chegar até ali. Aos 27 anos, Mariana carregava no olhar aquela mistura difícil de definir entre cansaço e esperança. Era veterinária formada há 3 anos pela Universidade Federal de Lavras, especializada em animais de grande porte, e tinha vindo do interior de São Paulo para assumir uma vaga que conseguira depois de meses enviando currículos. A Fazenda Boa Vista, uma das maiores criações de cavalos manga larga marchador da região, precisava urgentemente de um veterinário residente, e Mariana havia sido escolhida entre mais de 40 candidatos. Ela ainda se lembrava do dia em que recebeu o telefonema confirmando a contratação. Chorou sozinha na cozinha do apartamento minúsculo que dividia com 2 colegas, porque finalmente, depois de anos ralando em clínicas pequenas e plantões mal pagos, teria uma oportunidade de verdade. O que Mariana não sabia, enquanto caminhava por aquela estrada empoeirada com o coração cheio de expectativas, era que sua chegada estava prestes a bagunçar completamente a vida do homem que a havia contratado, sem ao menos conhecer pessoalmente. Rafael Andrade tinha 34 anos e olhos cor de mel que raramente sorriam. Herdara a fazenda Boa Vista dos avós paternos aos 25, quando ainda cursava agronomia na capital, e desde então dedicara cada segundo de sua vida a transformar aquele pedaço de terra numa das criações mais respeitadas de Minas. Era um homem de poucas palavras, teimoso como uma mula velha, e carregava dentro do peito uma dor antiga que ninguém, nem mesmo os funcionários mais próximos, tinha coragem de mencionar. 3 anos antes, ele havia perdido o irmão mais novo, Gabriel, num acidente na estrada. Gabriel era tudo o que Rafael não era: alegre, comunicativo, cheio de sonhos. Depois daquela noite chuvosa em que a polícia bateu na porta da fazenda com a notícia, algo dentro de Rafael se apagou. Ele continuou tocando os negócios, cuidando dos cavalos, pagando os funcionários em dia, mas o riso, aquele riso solto que Gabriel tanto amava, nunca mais voltou. Naquela mesma manhã em que Mariana descia do ônibus, Rafael estava no curral central, resolvendo um problema sério. A égua Estrela, uma manga larga premiada, avaliada em quase R$200 mil, mancava havia 3 dias, e o veterinário anterior, um sujeito preguiçoso chamado Sebastião, havia sido demitido justamente por não conseguir diagnosticar o problema. Rafael passou a mão pela pata da égua, sentindo o inchaço, e xingou baixinho. Precisava daquele veterinário novo chegando logo, antes que a Estrela piorasse ainda mais. Foi então que Josué, o capataz da fazenda, um senhor de 58 anos que trabalhava ali desde os tempos do avô de Rafael, apareceu na porta do curral com uma expressão preocupada. Seu Rafael, a moça veterinária está chegando a pé pela estrada. Acabaram de me avisar. Rafael franziu a testa. A pé? Como assim a pé? Parece que ela desceu no entroncamento e ninguém foi buscar. Deve estar andando faz umas 3, 4 horas nesse sol. Rafael soltou um palavrão. Ele havia orientado o motorista da fazenda, o Bruno, para buscar a veterinária na rodoviária de Pouso Alegre no dia anterior. Mas Bruno tinha ligado dizendo que o carro quebrou no caminho. E Rafael, ocupado com 1000 outros problemas, esqueceu completamente de mandar outra pessoa. Vou lá buscar ela agora, disse, já tirando as luvas de couro.
Pegou a caminhonete velha que ficava estacionada perto do galpão, uma Toyota Hilux prata, cheia de amassados, e saiu em disparada pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira atrás de si. Encontrou Mariana quase 5 quilômetros depois, caminhando de cabeça baixa com a mochila pesada nas costas. Ele diminuiu a velocidade e parou o carro alguns metros à frente dela. Quando desceu, Mariana levantou os olhos e por um segundo, apenas um segundo, Rafael sentiu algo estranho no peito. Ela era mais bonita do que ele imaginara pela foto anexada ao currículo. Tinha os cabelos castanhos amarrados num rabo de cavalo desalinhado, o rosto queimado pelo sol, e uns olhos verdes que pareciam guardar histórias que ninguém tinha tido a paciência de escutar. "Você é a Mariana?" perguntou ele com aquela voz rouca de quem fumou muito na juventude e agora tinha vergonha de admitir. "Sou eu, e você deve ser o Sr. Rafael." "Só Rafael. Deixa esse senhor pra lá." Ele pegou a mochila dela sem pedir licença e jogou na caçamba da caminhonete. "Desculpa pelo transtorno. Era para terem te buscado ontem." "Tudo bem." Serviu como uma boa caminhada. Ela sorriu e Rafael percebeu que aquele sorriso não combinava com o cansaço estampado no rosto dela. Era um sorriso de quem estava acostumada a engolir dificuldades em silêncio. Dirigiram os primeiros minutos calados. Mariana observava pela janela as pastagens verdes que se estendiam até onde a vista alcançava, os currais bem cuidados, os cavalos pastando calmamente sob a sombra das árvores. A fazenda Boa Vista era ainda mais bonita do que nas fotos do site. "É a primeira vez que você vem para essa região?" Rafael perguntou, tentando quebrar o silêncio. "Primeira. Sempre morei em São Paulo, no interior, mas sempre quis trabalhar com cavalos de grande porte. Vai ter cavalo para dar e vender aqui. 130 cabeças, entre puros e mestiços." Mariana arregalou os olhos. 130? No currículo do site falava em 80. Aumentamos nos últimos 2 anos. Foi uma das razões para contratar alguém residente. Ela assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo que subia pelo estômago. Cuidar de 130 cavalos sozinha era um desafio muito maior do que ela havia imaginado. Chegaram à sede da fazenda 20 minutos depois. A casa principal era uma construção antiga de 2 andares, com paredes de pedra e telhado de barro, cercada por um jardim onde rosas vermelhas e amarelas disputavam espaço com pés de manjericão e alecrim. Havia uma varanda larga na frente, com cadeiras de balanço de madeira, e uma outra construção menor ao lado, também de pedra, que Rafael explicou ser a casa dos funcionários residentes. "Você vai ficar naquela ali. Tem um quarto reservado só para você, com banheiro privativo. Não é luxo, mas é confortável. Não precisa ser luxo, só preciso de um lugar para descansar depois de trabalhar." Rafael a olhou de canto, meio surpreso. Estava acostumado com gente da cidade grande que chegava reclamando de tudo, achando que trabalhar em fazenda era romântico. Aquela mulher parecia diferente. Enquanto Mariana se acomodava no quarto, uma peça simples, mas limpa, com uma cama de casal, um armário de madeira, uma escrivaninha e uma janela que dava para o pasto dos potros, Rafael foi até a cozinha buscar água. Encontrou lá dentro Carolina, a governanta da fazenda, uma senhora de 62 anos que trabalhava para a família Andrade havia mais de 30. Carolina era uma mulher forte, de cabelos brancos sempre presos num coque impecável, e tinha criado Rafael e Gabriel praticamente sozinha, depois que a mãe deles falecera de câncer quando Rafael tinha apenas 12 anos. "Chegou a moça?" Carolina perguntou, mexendo uma panela no fogão. "Chegou, tá se acomodando. E você, tá bem?" Rafael parou. Aquela era uma pergunta que só Carolina fazia, e era uma pergunta que ele nunca sabia como responder. "Tô." "Por quê?" "Porque faz 3 dias que você não dorme direito. Eu vejo a luz do escritório acesa madrugada adentro." "É só a preparação do leilão. Muita coisa para resolver." Carolina não respondeu, mas o olhar que lançou ao patrão dizia claramente que ela não acreditava naquela desculpa. Havia algo mais o incomodando e ela sabia disso, só não sabia ainda o quê. Naquela mesma noite,
Durante o jantar servido na varanda dos fundos com direito a arroz, feijão, frango caipira e couve refogada, Mariana conheceu os outros funcionários residentes. Havia o Josué, o capataz que ela já vira mais cedo. Havia também o Bruno, o motorista de 30 anos que se desdobrava em desculpas pelo carro quebrado. E havia Letícia, uma jovem de 22 anos que trabalhava como auxiliar administrativa e cuidava do escritório da fazenda. Letícia era filha de Josué e havia crescido correndo entre os cavalos. Recebeu Mariana com um abraço apertado, como se já a conhecesse há anos. Menina, que bom que você chegou. Aqui a gente estava precisando muito de uma veterinária competente. O último era um preguiçoso. Letícia, respeita os que já foram, disse Josué meio bronco. Pai, o senhor mesmo falou que ele era preguiçoso. Todos riram, e Mariana sentiu pela primeira vez em muito tempo algo parecido com pertencimento. Rafael, sentado na cabeceira da mesa, observava a cena em silêncio. De vez em quando seus olhos cruzavam com os de Mariana e ela desviava rapidamente, sem saber muito bem por quê. Havia algo naquele homem que a intrigava, uma tristeza profunda, quase palpável, que ele tentava esconder atrás de uma postura séria e de respostas curtas. Nos primeiros dias, Mariana se dedicou de corpo e alma ao trabalho. Acordava às 5 da manhã, tomava um café rápido e ia direto para o curral central examinar os cavalos que precisavam de atenção. Diagnosticou rapidamente o problema da égua Estrela, uma pequena pedra alojada entre o casco e a ferradura, causando uma inflamação que, se não fosse tratada logo, poderia comprometer a marcha do animal permanentemente. Rafael, que a acompanhava enquanto ela trabalhava, ficou impressionado com a rapidez do diagnóstico. Como você percebeu tão rápido? Já vi esse tipo de caso antes. Cavalo de andadura sofre muito com isso, porque a ferradura é diferente. O outro veterinário passou 3 dias aqui e não descobriu. Talvez ele não estivesse olhando direito. Ela disse isso sem maldade. Mas Rafael sorriu, um sorriso quase imperceptível, mas que Josué, observando de longe, notou na hora. Aquele era o primeiro sorriso verdadeiro que Rafael dava em muitos meses. Os dias foram passando, e Mariana foi conquistando o respeito de todos na fazenda. Não apenas pela competência técnica, mas pela forma como tratava os animais. Ela conversava com os cavalos como se fossem pessoas, passava a mão devagar, chamava cada um pelo nome. E tinha uma paciência infinita mesmo com os mais arredios. Os funcionários começaram a comentar entre si que ela tinha um dom. Rafael, por outro lado, se pegava cada vez mais observando aquela mulher. Não era atração, ele repetia para si mesmo. Era só admiração profissional. Mas quando ela sorria ou quando os cabelos caíam pelo rosto enquanto ela examinava uma pata, algo dentro dele se remexia de um jeito que ele não conseguia mais ignorar. Numa tarde, cerca de 3 semanas depois da chegada de Mariana, aconteceu um incidente que aproximou os dois de uma forma inesperada. Havia um potro recém-nascido, chamado Vento, que estava tendo dificuldades para mamar. A mãe, uma égua chamada Aurora, parecia rejeitá-lo, e Mariana estava tentando fazer o pequeno se alimentar na mamadeira quando Rafael entrou no estábulo. Ele viu Mariana sentada no feno, com o potro no colo, tentando fazê-lo aceitar a mamadeira. As lágrimas corriam pelo rosto dela, silenciosas. O que aconteceu? Ele perguntou, se agachando ao lado dela. Ele não quer mamar. Já são 3 horas tentando. Se ele não mamar até amanhã, vai morrer. Rafael olhou para o potrinho tão pequeno, tão frágil, e olhou para Mariana, chorando por um animal que ela conhecia havia poucos dias. Alguma coisa apertou dentro do peito dele. Deixa eu tentar. Ele pegou o potro com cuidado, colocou no próprio colo e começou a fazer massagens circulares na barriga do animal. Um truque que aprendera com o avô havia muitos anos. Aos poucos, o potrinho começou a aceitar a mamadeira. Mariana observava, admirada. Como você sabia disso? Meu avô me ensinou. Ele criou cavalo a vida inteira. Dizia que às vezes potro rejeitado precisa de calor humano antes de aceitar comida. Ficaram os dois ali, sentados no feno, alimentando o potro em silêncio. E foi naquele silêncio, com o cheiro do estábulo,
o som distante dos outros cavalos e a luz alaranjada do final de tarde entrando pelas frestas, que Mariana percebeu pela primeira vez que Rafael Andrade não era o homem duro que aparentava ser. Havia dor nele, uma dor grande, antiga, que ela não sabia de onde vinha, mas que reconhecia porque também carregava a sua. Rafael, ela disse quase sem pensar, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você sempre parece tão triste? Ele demorou a responder. Passou a mão pelo pelo do potro, evitando os olhos dela. Porque perdi meu irmão faz 3 anos, e desde então é como se eu tivesse esquecido como se vive. Mariana não disse nada. Só pousou a mão sobre a dele. Um toque suave, quase imperceptível, mas que Rafael sentiu como se tivesse recebido uma corrente elétrica pelo braço inteiro. Ele levantou os olhos e encontrou os dela. Ficaram assim por alguns segundos, sem dizer nada, sem se mexer. E então, como se despertasse de um sonho, Rafael se afastou bruscamente, entregou o potro para Mariana e saiu do estábulo sem olhar para trás. Mariana ficou ali, confusa, com o coração batendo rápido demais. Não entendia o que acabara de acontecer. Nem por que, de repente, ela sentia falta daquele homem que havia acabado de sair. Nas semanas seguintes, Rafael passou a evitar Mariana. Deixava recados com Josué, evitava jantar na mesma mesa que ela, saía cedo para o campo e voltava tarde. Mariana percebeu e doeu mais do que ela gostaria de admitir, mas continuou fazendo seu trabalho com a mesma dedicação, como se nada tivesse mudado. Até que numa manhã de segunda-feira, tudo desmoronou. Rafael acordou cedo, foi ao escritório verificar os livros de conta e descobriu que faltavam 15 mil reais do cofre. Um valor considerável, guardado para pagar fornecedores no final da semana. E o pior, as únicas pessoas que sabiam a combinação do cofre eram ele, Carolina, Josué e, mais recentemente, Mariana, que havia recebido o código para o caso de precisar comprar medicamentos de emergência. Rafael chamou todos na sala. Carolina, Josué e Mariana. Bruno e Letícia foram poupados porque não tinham acesso. O clima estava pesado. Rafael, com os olhos duros, encarou os 3. 15 mil reais sumiram do cofre. Eu preciso saber o que aconteceu. Carolina empalideceu. Josué franziu a testa. Mariana sentiu o sangue gelar. Rafael, eu juro que não fui eu, disse Carolina com a voz trêmula. Nem eu, patrão. Sabe que eu não faria isso, disse Josué. Rafael olhou para Mariana, e naquele olhar, ela viu algo que a machucou mais do que qualquer palavra. Ele desconfiava dela, da recém-chegada, da que menos tempo tinha de casa. Rafael, ela começou, não fala nada ainda, vou investigar. Mas até lá, ninguém sai da fazenda. E foi assim que Mariana Ribeiro, veterinária competente, mulher trabalhadora, honesta como poucas, se viu de repente sob suspeita de um crime que ela não cometera. Na varanda daquela fazenda, sob o sol quente de Minas, ela seria interrogada pelo homem que, sem que ela mesma soubesse ainda por completo, havia começado a ocupar um espaço perigoso demais em seu coração. E o que Rafael Andrade estava prestes a descobrir naquele interrogatório mudaria não apenas o destino da fazenda, mas o destino de todos que viviam nela. O sol da manhã seguinte entrou pela janela do quarto de Mariana antes mesmo de o galo cantar. Ela mal havia dormido. Passou a noite inteira encarando o teto branco, revivendo cada segundo da cena no escritório, cada palavra dita por Rafael, cada olhar duro que ele lhe lançara. 15 mil reais. Ela nunca havia visto tanto dinheiro junto na vida inteira. E agora era acusada de tê-lo roubado. Levantou-se devagar, com o corpo pesado, e foi até o espelho pequeno pendurado acima da pia do banheiro. O rosto refletido não parecia o dela. Os olhos verdes estavam vermelhos, inchados, cercados por olheiras profundas. Molhou o rosto com água fria, prendeu os cabelos num coque desalinhado, vestiu a mesma calça jeans do dia anterior e uma blusa branca simples. Não queria descer para o café. Não queria encarar Rafael, mas sabia que fugir seria pior. Fugir seria confirmar uma culpa que ela não tinha. Quando entrou na cozinha, Carolina estava servindo o café.
A governanta a olhou com uma mistura de pena e ternura que fez Mariana quase desabar ali mesmo. Bom dia, filha. Senta aí. Fiz cuscuz e ovo mexido do jeito que você gosta. Obrigada, dona Carolina. Mas não tô com fome. Come, nem que seja um pouco. Você precisa de força para o que vier hoje. Mariana sentou-se e forçou-se a comer 2 colheradas. Cada garfada descia com dificuldade, como se tivesse pedra na garganta. Josué entrou na cozinha logo depois, tirou o chapéu e sentou-se de frente para ela. O capataz tinha um jeito antigo, dessas pessoas que falam pouco, mas dizem muito com os olhos. Menina, escuta uma coisa. Eu conheço o seu Rafael desde que ele era desse tamanhinho. Ele é duro por fora, mas é justo. Se você não fez nada, ele vai descobrir. E se ele achar que fui eu, seu Josué? Aí a gente resolve. Mas primeiro, deixa ele investigar. Não briga com ele agora. Não adianta. Ela assentiu, engolindo as lágrimas. Naquele momento, Rafael entrou na cozinha. Estava com a mesma roupa do dia anterior, os olhos vermelhos denunciando que ele também não dormira. Ele parou na porta ao ver Mariana, hesitou por um segundo e então caminhou até a mesa. Mariana, preciso conversar com você, sozinho. Depois do café, vai lá no escritório. Ela apenas balançou a cabeça, sem confiar na própria voz. Rafael pegou uma xícara de café, tomou de pé mesmo e saiu. Meia hora depois, Mariana bateu na porta do escritório. Rafael estava sentado atrás da mesa antiga de madeira maciça que fora do avô dele. Havia papéis espalhados, uma lâmpada acesa mesmo sendo dia, e uma xícara de café pela metade. Senta, por favor. Ela sentou-se na cadeira de frente para ele. Não conseguia olhar direto nos olhos dele. Fixou o olhar num ponto qualquer da estante de livros atrás. Mariana, eu preciso te fazer algumas perguntas e preciso que você me responda com sinceridade. Pode perguntar. Você abriu o cofre em algum momento da última semana? Abri na quarta-feira. Precisei comprar aquele antibiótico injetável para a Aurora, lembra? A nota fiscal está guardada na gaveta do dispensário. Foram R$ 340. E depois disso você voltou a abrir? Não, nenhuma vez. Rafael a olhou longamente. Havia algo naqueles olhos verdes que ele conhecia muito bem. Era o mesmo olhar que Gabriel tinha quando dizia a verdade e ninguém acreditava. Um olhar limpo, dolorido, sem defesa. Mariana, olha para mim. Ela levantou os olhos com esforço. Você está dizendo a verdade? Rafael, eu juro pela memória da minha mãe que faleceu ano passado. Eu não peguei aquele dinheiro. Eu nunca peguei nada que não fosse meu na vida inteira. A voz dela quebrou na última palavra. Ela abaixou a cabeça e chorou. Chorou baixinho, sem escândalo, como quem já aprendeu a chorar por dentro. Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Levantou-se, contornou a mesa e ficou parado ao lado dela sem saber o que fazer. Nunca fora bom com choro, nunca fora bom com sentimento, mas aquela mulher chorando na cadeira do avô dele o desarmava de um jeito que ele mesmo não entendia. Mariana, para de chorar, por favor. Desculpa, é que eu larguei tudo para vir para cá. Vendi minhas coisas, deixei minhas amigas, deixei São Paulo. E agora você acha que eu sou uma ladra. Eu não disse isso. Você não precisou dizer. Ele respirou fundo, ajoelhou-se ao lado dela para ficar na mesma altura e falou baixo, quase num sussurro. Mariana, olha, eu tenho que investigar, é meu dever, mas eu não acho que foi você. Ela levantou os olhos, surpresa. Não acha? Não acho, mas preciso descobrir quem foi. Você me ajuda? Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Ajudo. Nos dias que se seguiram, Rafael passou a agir de forma diferente. Começou a observar cada movimento dentro da fazenda com um cuidado que antes não tinha. Perguntava pequenas coisas aos funcionários, checava horários, olhava os registros de entrada e saída do portão principal. Mariana continuou trabalhando normalmente, mas percebia que os olhares dos outros funcionários mudaram. Bruno, o motorista, mal cruzava os olhos com ela. Letícia, que antes era tão calorosa, começou a evitá-la nos corredores. Só Carolina, Josué e Rafael continuavam a tratá-la com a mesma consideração de sempre.
Numa terça-feira à tarde, Mariana estava no estábulo tratando de uma ferida no casco de um cavalo chamado Trovão, quando Letícia apareceu na porta. A jovem estava com o rosto vermelho, os olhos marejados. Mariana, eu preciso te falar uma coisa. O que foi, Letícia? A moça hesitou. Olhou para trás, verificando se havia alguém por perto. Fechou a porta do estábulo. Eu vi uma coisa. Na noite antes do dinheiro sumir. Mas fiquei com medo de falar. Mariana largou o casco do cavalo devagar, sentindo o coração acelerar. Fala, Letícia. Fala o que você viu. Eu estava voltando do galpão. Fui buscar uma nota fiscal que meu pai tinha esquecido. Passei perto da janela do escritório e vi uma luz acesa. Achei estranho, porque era quase meia-noite. Aí eu cheguei mais perto. E? Eu vi o Bruno. Ele estava abrindo o cofre. Mariana sentiu o ar sair dos pulmões. Bruno? Mas ele não tem o código. Eu sei, mas ele estava lá, eu vi. E ele guardou uma coisa dentro da mochila. Depois saiu correndo. Por que você não contou para o Rafael? Letícia começou a chorar. Porque o Bruno é meu namorado, Mariana. Namoro escondido faz 6 meses. Meu pai não sabe, se eu contar meu pai me mata. E o Bruno, eu não sei mais quem ele é. Descobri outras coisas ruins. Ele tá metido com gente estranha na cidade. Tá devendo dinheiro. Mariana se aproximou da jovem. Segurou os ombros dela com firmeza. Letícia, escuta. Se você não contar, vão continuar achando que fui eu. Você vai deixar isso acontecer? Não sei o que fazer. Vem comigo. Agora. A gente vai falar com o Rafael juntas. Eu fico do seu lado, prometo. A jovem hesitou por longos segundos. Depois respirou fundo, enxugou o rosto e assentiu. Foram até o escritório. Rafael estava lá, mexendo em papéis. Quando viu as duas entrarem e viu a expressão de Letícia, entendeu na hora que algo grave estava para ser dito. Letícia contou tudo. Do namoro escondido, da cena que vira no escritório, do envolvimento de Bruno com pessoas erradas na cidade. Chorou o tempo todo. Rafael ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele apenas disse, com a voz calma, Você fez a coisa certa, Letícia. Agora, deixa o resto comigo. Naquela mesma tarde, Rafael chamou Bruno ao escritório. Não houve gritaria, não houve escândalo. Rafael simplesmente colocou os fatos sobre a mesa, e Bruno, encurralado, confessou. Havia pegado o dinheiro para pagar uma dívida de jogo. Prometeu devolver aos poucos, chorou, implorou para não ser demitido, para não ser entregue à polícia. Rafael escutou tudo. E então, com uma voz firme, mas sem raiva, disse, Você tem até o final do mês para ir embora daqui. Não vou te entregar para a polícia porque respeito o Josué e a Letícia. Mas você vai embora e não volta nunca mais. E o dinheiro você vai pagando aos poucos, direto no banco, cada centavo. Combinado? Bruno assentiu, humilhado. Saiu do escritório de cabeça baixa. Mariana estava do lado de fora, esperando. Rafael abriu a porta e os olhos dele encontraram os dela. Não precisaram dizer nada. Ele apenas caminhou até ela e, sem pensar 2 vezes, sem calcular, sem se importar com quem estivesse olhando, ele a abraçou. Foi um abraço apertado, longo, de quem estava pedindo perdão sem usar palavras. Mariana ficou parada por um segundo, surpresa, e depois abraçou de volta. Encostou o rosto no ombro dele e chorou. Mas dessa vez era um choro diferente. Era um choro de alívio. Me desculpa, Mariana, me desculpa mesmo. Tá tudo bem, Rafael, já passou. Não tá tudo bem. Eu quase te perdi por causa da minha desconfiança. E eu não quero te perder. Ela se afastou um pouco, o suficiente para olhar nos olhos dele. Como assim? Rafael respirou fundo. Passou a mão pelo cabelo, nervoso. Aquele homem duro, calado, que não sabia falar de sentimentos, precisava, pela primeira vez em anos, colocar para fora o que estava sentindo. Mariana, desde o dia que você chegou aqui andando por aquela estrada, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sei explicar direito. Faz 3 anos que eu tô morto por dentro. Desde que meu irmão foi embora. E aí você chega. E eu começo a rir de novo. Começo a dormir melhor. Começo a querer acordar. Eu tentei fugir disso. Tentei me afastar. Mas não deu. E quando eu pensei que você tinha me traído, eu percebi que o que doeu
Não foi o dinheiro. Foi a possibilidade de você não ser quem eu achava que era. Mariana ficou sem palavras. Sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, Você não precisa dizer nada agora. Eu só queria que você soubesse. Sem pressão, sem cobrança. Se você quiser continuar sendo só a veterinária da fazenda, tudo bem. Eu respeito. Só não sai daqui, por favor. Ela sorriu, um sorriso pequeno, tímido, o primeiro daquele dia. Eu não vou embora, Rafael. Eu não quero ir embora. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Bruno foi embora como combinado, e a fazenda ficou sem motorista por um tempo, até que Josué indicou um sobrinho que precisava de emprego. Letícia levou um tempo para se recuperar da vergonha, mas Mariana virou uma espécie de irmã mais velha para ela, ensinando aos poucos que amor de verdade não é aquele que exige silêncio sobre coisas erradas. O relacionamento entre Rafael e Mariana foi crescendo devagar, sem pressa, sem escândalo. Eles começaram a jantar juntos na varanda quase todas as noites, conversando sobre a vida, sobre os cavalos, sobre os sonhos que tinham engavetado. Rafael começou a contar sobre Gabriel, sobre a infância, sobre a mãe que perdeu cedo. Mariana contou sobre o pai alcoólatra que ela cuidara até ele morrer, sobre a mãe que faleceu de coração partido pouco tempo depois, sobre a solidão de crescer, cuidando de todo mundo menos de si mesma. Descobriram que carregavam feridas parecidas, e que talvez fosse justamente isso que os fazia se entender, sem precisar de muitas palavras. Um mês depois, numa manhã fria de junho, Rafael a levou para cavalgar. Foram os dois sozinhos, montados em 2 manga-largas dóceis, subindo a serra que ficava atrás da fazenda. No topo, havia uma pedra grande com vista para todo o vale. Rafael parou ali, desceu do cavalo e ajudou Mariana a descer. Esse era o lugar preferido do meu irmão. A gente vinha aqui todo domingo quando éramos moleques. É lindo, Rafael. Faz 3 anos que eu não subo aqui. Não conseguia. Doía demais. Ele parou, respirou fundo e virou-se para ela. Mariana, eu queria te trazer aqui para te dizer uma coisa. Eu tenho medo de te amar. Tenho medo de te perder, como perdi tudo que amei antes. Mas eu tô mais cansado do medo do que da possibilidade de sofrer de novo. Então, eu queria te pedir uma chance de construir alguma coisa com você. Do jeito que der, do jeito que você quiser. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas boas, daquelas que a gente demora a chorar porque quase esquece que existem. Rafael, eu também tenho medo. Passei a vida inteira sendo forte para os outros. Nunca deixei ninguém cuidar de mim. E aí você aparece com essa cara de bravo e me faz querer ser cuidada pela primeira vez. Isso me assusta. Então a gente vai devagar, no ritmo que você quiser. Eu quero tentar. Ele sorriu. Um sorriso completo, verdadeiro, o tipo de sorriso que Carolina achava que nunca mais veria estampado naquele rosto. Aproximou-se dela, segurou o rosto dela com as 2 mãos com uma delicadeza que ninguém imaginaria daquele homem duro e a beijou. Foi um beijo suave, sem pressa, com gosto de recomeço. Os meses passaram. Mariana continuou o trabalho de veterinária com a mesma dedicação, mas agora com uma leveza diferente. Rafael voltou a rir, voltou a receber amigos na fazenda, voltou a montar seus cavalos com prazer, e não apenas por obrigação. Carolina chorava toda vez que via os 2 juntos na varanda e dizia baixinho para Josué que finalmente o menino Rafael estava vivendo de verdade. 1 ano depois daquele dia no escritório, Rafael pediu Mariana em casamento. Foi no mesmo estábulo onde eles haviam cuidado do potro Vento juntos, que agora já era um cavalo jovem e forte, correndo livre pelos pastos. Ela disse sim, sem hesitar. Casaram-se numa cerimônia simples na varanda da fazenda, com apenas os funcionários e alguns poucos amigos. Carolina fez o vestido, costurando ela mesma cada detalhe. Josué levou Mariana até o altar improvisado, porque ela não tinha mais pai. Letícia foi a madrinha. Não houve luxo, não houve enfeite exagerado. Só amor, verdadeiro,
do tipo que floresce depois de muito sofrimento. 2 anos depois, veio a Sofia. Uma menininha de olhos verdes iguais aos da mãe e cabelos escuros iguais aos do pai. Rafael foi o primeiro a chorar quando pegou a filha no colo. Chorou como não chorava desde criança, e naquela hora, olhando para a esposa cansada, mas feliz na cama do hospital, e para o pequeno milagre que respirava tranquilo em seus braços, ele entendeu finalmente o que Gabriel sempre tentara dizer a ele: que a vida é feita de recomeços, que a dor não é o fim, que amar dá medo sim, mas é a única coisa que vale a pena. Mariana, deitada ali, olhando o marido segurando a filha, pensou em como sua vida havia mudado, desde aquela caminhada empoeirada pela estrada de terra. Ela havia chegado à Fazenda Boa Vista buscando apenas um emprego, e havia encontrado uma casa, uma família, um homem que aprendeu a amá-la mesmo quando o mundo dizia que ela não era digna. E ela mesma, pela primeira vez na vida, havia aprendido a se deixar amar. E foi assim que Mariana Ribeiro, aquela mulher que um dia foi injustamente acusada de algo que não fez, descobriu que às vezes as maiores injustiças da vida são exatamente o que precisamos passar para encontrar as maiores bênçãos. Porque foi na acusação injusta que Rafael a olhou de verdade pela primeira vez. Foi na dor do interrogatório que ele descobriu que o coração dele ainda batia. E foi no perdão que os dois construíram algo mais forte do que qualquer certeza. A verdade sempre encontra o caminho de aparecer. E o amor verdadeiro, aquele que resiste ao medo, à desconfiança, ao passado, sempre encontra o caminho de florescer, mesmo nas terras mais áridas. Basta ter fé de que, depois da tempestade, o sol volta a brilhar sobre os pastos verdes de Minas Gerais.